CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. E aí, Sudré, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Sudré, a gente sempre fala aqui, né, que o que eu vejo, por exemplo, na minha rede social pode ser diferente do que Patrícia vê e do que o Adalberto vê. E tem muito a ver com os nossos interesses pessoais e também com a palavrinha que você vai explicar agora, que é algoritmo, não é isso? Exatamente, Fernanda. Vou fazer algumas perguntas para a gente começar aqui nosso bate-papo, né? Que são provocativas, né? Será que você escolhe realmente o que vai assistir, né, no YouTube ou no Netflix? Ou o Netflix ou o YouTube escolhem para você, né? Você ouve aquela música porque gosta, porque ele apareceu centenas de vezes na sua timeline, né? Ou você comprou aquele produto porque precisava, ou porque o Instagram insistiu, né? Então, ou seja, a gente nunca teve tantas opções disponíveis e, curiosamente, nunca deixamos tantas decisões na mão dos algoritmos. Mas o que é um algoritmo, então, respondendo a sua pergunta, né? Algoritmo é um conjunto de regras que ajuda o computador a tomar decisões. No caso aqui, falando nas redes sociais, por exemplo, o TikTok decide que vídeos aparecem para você, o Instagram escolhe que publicações eles te mostram, o Spotify te mostra ou te monta playlists, né? YouTube recomenda vídeos, que são alguns exemplos, né? Aplicativos de compra que sugerem produtos também, então são alguns exemplos que a gente tem em relação a essa questão. O objetivo teoricamente declarado é facilitar a nossa vida, economizando tempo e para nos manter nas redes sociais pelo maior tempo possível. Isso aqui talvez seja a chave da questão, ou seja, os algoritmos das redes sociais e dos mecanismos, né, aplicativos de venda, querem que você fique o maior tempo possível dentro do aplicativo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai aprender o que você curtiu, ou o que você comentou, né? Ou o que você mesmo publicou, e vai aprender o seu gosto e vai oferecer para você apenas aquilo que você gosta. E aí você não vai ficar motivado a sair do aplicativo ou da rede social para outros locais, né, nesse caso. Então, essa é uma situação, né? Então, o resultado disso é que a gente acaba vendo conteúdos parecidos, ouvindo as mesmas opiniões que a gente tem, né? E consumimos sempre as mesmas marcas ou o mesmo tipo de conteúdo nessa situação. Isso cria uma sensação de que todo mundo pensa igual a mim, né? Ou seja, então a gente está, nesse caso, numa bolha digital, né? Cada pessoa passa a viver dentro daquela realidade que foi aprendida pela rede social, né? E ela fica dentro daquela bolha, né, nesse caso. Então, por exemplo, a pessoa A, né, gosta de notícias de tecnologia, ciência e viagens. A pessoa B gosta de política, futebol e humor. E a pessoa C gosta de teorias conspiratórias, fake news ou conteúdo sensacionalista, né? Uhum. Mesmo usando a internet, cada pessoa vai enxergar um mundo de forma diferente, porque a internet nos entrega exatamente aquilo que a gente mostrou, né? Então isso dificulta, claramente, né, a gente primeiro conhecer opiniões diferentes, desenvolver um senso crítico, né, e até questionar, né, informações, né? Então essa é uma questão importante, né, de a gente tentar sair um pouco da bolha, né? Ou seja, sair um pouco dessa forma que a internet ou que a rede social quer que a gente fique, né, nessa situação. E aí, né, para agravar essa situação, a gente tem hoje, né, os assistentes de inteligência artificial, que fazem exatamente a mesma coisa. Eles conhecem, né, o nosso perfil, né, com a nossa interação com os IAs, eles conhecem o nosso perfil, e aí muitas pessoas usam a IA, por exemplo, para perguntar qual celular comprar, qual curso fazer, como investir, como responder as mensagens, né? E até como escrever textos, né? E aí, né, o que acontece, né? Ele acaba formatando, né, uma ideia, uma saída, baseado no que a IA entendeu, não exatamente qual é a sua opinião nesse caso, né? Então, ou seja, essa é uma questão. Então, a IA, ela não deve substituir, né, a nossa reflexão, a nossa análise crítica e a responsabilidade pelas decisões, né? A decisão final continua sendo você, a humana, né, para isso. Então, como você pode usar os algoritmos de forma
prática sem perder a autonomia. Então, primeiro, apresentar dicas práticas, diversificar as fontes que você consulta ou que você acessa na internet, não ficar apenas naquilo que é sugerido para você, né? Ler diferentes veículos, né? E até fazer pesquisas por conta própria, né? Isso é uma questão importante, porque aí a gente começa a entender essa situação. E aí, sempre se perguntar, né? Por que estou vendo isso ou desconfie de aquilo é unânime, né, na questão, né? Todos parecem pensar igual? Não, na verdade, a gente tem uma diversidade de opiniões nas redes sociais. Isso é importante a gente manter o nosso senso, alimentar o nosso senso crítico com outras visões, nesse caso, né, nessa situação, né, para isso, né? Então, os algoritmos, eles são excelentes assistentes, mas péssimos donos da nossa opinião. Quanto mais consciência nós tivermos em relação a como eles funcionam e qual é o impacto disso no que a gente vê na internet, a gente vai ter uma maior liberdade para decidir, né, nessa situação. A tecnologia, ela está aí para nos ajudar, né, e não para substituir o nosso senso crítico nessa situação, né? Então, só que a gente não tem uma tecla para desativar isso, né? exatamente, na verdade, então a gente tem que questionar tudo que aparece na rede social, né? Você tem que se perguntar por que isso apareceu, porque eu curti alguma coisa antes, ou várias coisas antes dessa natureza, ou eu publiquei assuntos relativos a isso, ou muitas vezes os meus amigos, né, curtiram essa situação. Então o algoritmo também pensa assim: se eu tenho um amigo que curtiu, né? Eu interajo com ele, converso com ele no privado, né, de vários assuntos, e ele curtiu uma série de assuntos, né, o algoritmo, né, a rede social, pensa o seguinte: ó, se ele é amigo do Gilberto e ele gosta desses assuntos, então eu vou oferecer esses assuntos também para o Gilberto, que provavelmente eles pensam similar, de forma similar, nesse caso. Então, até os nossos amigos, o que eles curtem ou o que eles comentam, também fazem parte desse cálculo, vamos chamar assim, que o algoritmo faz quando vai selecionar assuntos para mostrar para a gente. Entendido. Então, a gente, assim como a IA, a gente tem que ensinar nosso algoritmo. Exatamente. Na verdade, o algoritmo, né? Eu até brinco, falo assim: o algoritmo não é o malvadão da história, né? Ele só reage àquilo que a gente oferece para ele. Na verdade, a ideia basicamente é essa: ele não está forçando você a nada. Na verdade, o que ele está fazendo é reagindo ao que você reagiu na rede social. Entendido. Adalberto, tem perguntas aí? Tem os nossos ouvintes, Fernanda. Nosso ouvinte Wagner Gilberto, bom dia. Bom dia. Tá falando que ele ama e odeia o algoritmo ao mesmo tempo. Por quê? Vamos ouvir. Bom dia. Gilberto, eu amo e odeio o algoritmo. Por quê? Determinado assunto que eu pesquiso, depois a rede social fica me entregando aquilo o tempo todo. Por exemplo, foi festa julina da escola agora, antes do recesso. Ficou só aquilo o tempo todo. Agora eu viajei. Também, se você pesquisa um assunto, fica aquilo. Então isso cansa demais a gente. E tem hora que o algoritmo nos leva para cada vídeo bobo, cada bobeira que eu me pergunto: como vim parar aqui? Eu gostei desse como vim parar aqui. Posso dar um testemunho também, Fernanda? Fale. Gilberto, eu tô agora muito ligado aí, final de Copa do Mundo, aquela coisa toda. Aí comecei a pesquisar umas coisas de Argentina, né? Pra dar uma olhada ali. Gente, eu tô rolando o feed agora do Instagram, Fernanda. Só tá chegando coisa da Argentina pra mim. O pessoal vai me julgar, os ouvintes vão me julgar aí, entendeu? Mas só tá chegando coisa da seleção argentina pra mim. Patrícia também vai julgar também. Mas é verdade, viu? Assim, eu concordo com o nosso ouvinte aí. Isso é muito comum. Você faz uma pesquisa, por exemplo, de um certo assunto ou de uma viagem, por exemplo, daí para frente só aparece assuntos daquela viagem, daquela situação. E essa pergunta do como eu vim parar aqui, porque na verdade situações, o algoritmo, ele testa você, ele coloca um assunto completamente diferente e fala assim: se esse cara curtir esse assunto, eu vou continuar alimentando ele desse assunto. Se ele não fizer nada, simplesmente passar batido pelo assunto, eu já aprendi que não é um assunto que interessa para ele. Pois é, o Adalberto, até o final da Copa, então você vai receber conteúdo da Argentina. Vou continuar recebendo conteúdo da Argentina. E é isso, é a lógica, gente, de consumo, entendeu? Enquanto eu não consumia informação, Gilberto, não chegava a nada. Agora eu rolo o Instagram, só tem isso. Exatamente. E pensa que a gente está agora às vésperas de uma eleição. Imagina como é que isso vai ser dessa seleção desse algoritmo para gente, do que a gente vai conseguir enxergar, né, na rede social. Por isso que é importante usar o senso crítico e analisar outros pontos de vista também. Isso aí. Gilberto, e vamos para os nossos destaques da semana? Vamos lá. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Já que estamos falando de IA, né, uma notícia me chamou a atenção essa semana, né, que
que mostrou que um professor, né, as notas despencaram depois que o professor adotou a medida contra IA. Um professor da Universidade Brown, nos Estados Unidos, né, ele aplicou uma prova que era uma prova remota. Os alunos faziam a prova a partir do computador na sua casa, né? E as notas, né, foram muito altas. A média foi em 96 pontos, ou seja, de 100, né, 96 pontos. Ou seja, uma média alta, historicamente alta para aquela disciplina, que era uma disciplina considerada difícil. O professor desconfiou que aquilo era uma resposta usando de IA. O que ele fez? Ele aplicou uma segunda prova, né, de modo presencial. Agora, sem os alunos usarem nem computadores nem celular. E a média foi de 48 pontos. Então, veja que os alunos estavam exatamente utilizando, né, a IA para responder a prova dele, né? Isso é um grande desafio para os professores hoje, né, de como é que faz a avaliação correta, né, ou mais próximo do correto para os alunos, né, que de forma que eles não tenham que se aproveitar, né, da IA para exatamente demonstrar o conhecimento, que na verdade o conhecimento da IA não é conhecimento do aluno para esse caso. Então, essa é uma questão que é um desafio grande para os professores hoje em dia. Sexta-feira, 17 de julho de 2026, Gilberto Sodré estava falando um pouquinho, né, antes do repórter CBN, da mágica da rede social, por que a gente pesquisa uma coisa e depois a gente começa a ser impulsionado, né, com o tema. Falamos um pouco da lógica do algoritmo e como é que a gente pode disciplinar essa rede. É só discutir isso, né, Gilberto? Exatamente. Na verdade, tem que ficar atento, né, de até fazer aquela pergunta como eu comentei de por que eu estou vendo isso, né? Será que eu estou vendo isso porque realmente queria ver ou, na verdade, aquilo é fruto de um comportamento que eu já tive na rede social e ela simplesmente está reagindo àquilo que eu demonstrei interesse? Aí quando a gente para de curtir ou de seguir esses perfis, a gente faz com que o algoritmo ele mude um pouco o seu comportamento. Exatamente. E a gente está se eu não curtir aquele conteúdo que ele me mostrou, o algoritmo entende que aquilo não é interessante para mim e para de me mostrar aquele conteúdo. Isso aí. Vamos agora para os nossos destaques. A gente já trouxe 2 deles. Então, falei sobre a questão lá da prova, né, usando o IA que os alunos fizeram, e agora vou falar de um assunto que eu falei na quarta-feira passada, que a Meta, né, tinha disponibilizado um recurso de inteligência artificial que usava as fotos de perfis abertos do Instagram para alimentar a inteligência artificial, pois a reação do mercado foi tão forte em relação a isso que a Meta ontem resolveu encerrar essa criação de imagens por IA com fotos do Instagram. Ela voltou atrás e falou assim, olha, não vou fazer mais porque isso deu uma reação realmente bastante grande da internet em relação a isso. E a última notícia dessa semana, que é uma notícia bem interessante, né, que a gente fala aqui bastante sobre ela, e agora uma pesquisa, né, da Akamai revelou que quase metade dos brasileiros ignoram a segurança durante promoções da internet. De acordo com o levantamento, 47% dos consumidores brasileiros admite que não verifica se o site é seguro em momentos de preços baixos. Então, eles são movidos principalmente pelo senso de urgência e pressão promocional, ou seja, são claramente vítimas, ou podem ser facilmente vítimas de golpes para isso. Então, a gente já afirmou aqui algumas vezes, se o preço é muito baixo, é importante que você verifique quem é que está vendendo esse produto, porque pode ser um golpe. E aí essa estatística agora da Akamai vem exatamente a confirmar isso, né, que quase metade dos brasileiros estão simplesmente ignorando a segurança e a verificação de segurança quando ele encontra uma promoção na internet. A gente estava falando, Gilberto, em economizar aqui para aposentadoria, viu? Daqui a pouquinho o Felipe Storck até chega com os destaques, né? Dessa reportagem que a gente divulgou aqui, de que um casal lá na Inglaterra, durante 10 anos, eles radicalizaram em relação às despesas para poder se aposentar mais jovem. Você abriria a mão de alguma coisa na vida para também atingir lá a sua aposentadoria mais cedo? A gente colocou 4 opções. Comer fora, aí comer fora menos, né? Viajar menos, comprar menos ou não abro mão de nada? Não, eu abro mão de algumas coisas, eu posso abrir mão de algumas coisas pensando já no futuro, mas assim, talvez não fosse, com certeza não seria algo muito radical, né, nessa situação, né? Ou seja, como eu acompanhei a matéria aí, né, de desligar o aquecedor e colocar a bolsa de água quente, essas coisas, assim, acho que foi um pouco demais, né? Eu também acho. Passar frio, não dá não, né, Gilberto? É verdade, verdade. Obrigada, viu, querida? Até quarta que vem. Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos e até quarta-feira com mais tecnologia.